livro Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 em diante. Eu quero ler com vocês, começando do versículo 27. Passamos aí 15 dias, os irmãos, ouvindo sobre outros trechos das Escrituras, em Gálatas com o pastor David, em Salmo com o pastor Newton. Então, a fim de retomarmos, eu quero ler com vocês a partir do versículo 27 do capítulo 1, e nós vamos até o verso 18 do capítulo 2. Eu sei, são muitos versículos, mas nós vamos nos concentrar nessa manhã apenas nos versículos 12 e 13, porém é importante que nós tenhamos uma visão completa de tudo que nós temos visto até aqui nessa epístola. Capítulo 1, a partir do versículo 27, repito, até chegarmos ao capítulo 2, verso 18. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Atente, por favor, para a leitura dos versos 5, até chegarmos ao verso 18. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da verdade, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e em todos vós me congratulo, porque vós assim também, verso 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, rogamos mais uma vez, rogamos por graça da Tua parte. Rogamos para que o Senhor caminhe conosco, que o Teu Espírito nos conduza às verdades que temos nas Tuas Escrituras, nos conduza aplicando as Tuas verdades ao nosso coração, transformando cada vez mais a nossa vida. É o que nós te rogamos. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei a ler esse versículo, esse texto, a partir do capítulo 1, verso 27,
Porque eu creio que o que Paulo está falando ainda aqui nesses versículos, e hoje os versículos que nós vamos nos concentrar são os versículos 12 e 13, eu creio que o apóstolo Paulo ainda continua falando acerca da vida que nós precisamos viver nesse mundo. Por isso ele começa no versículo 27, de novo, do capítulo 1, Paulo começa dizendo que a vida nossa, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, não só no combate das tentações no mundo e no combate da fé cristã, mas dentro da igreja, no que diz respeito à nossa unidade, Paulo diz: vivei acima de tudo, verso 27, em todos os aspectos da vida cristã, em todos os aspectos, em todos os relacionamentos que você tem, viva acima de tudo como um cidadão do reino de Deus. Viva acima de tudo, olhe comigo o verso 27. De que forma? Vivei acima de tudo como a coisa mais especial, como a coisa mais suprema, como a coisa mais devida a você. Acima de tudo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E aí vocês lembram, capítulo 2, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo nos fala a respeito da vivência da unidade da igreja, de como é que nós vamos viver a vida cristã na nossa igreja, em outras comunidades cristãs, de tal forma que as pessoas olhem para nós e digam: essas pessoas vivem acima de tudo por modo digno do Evangelho. Que forma é essa? A forma como nós andamos unidos, num mesmo pensamento, numa mesma fé. E vocês lembram que em João capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo disse que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor é demonstrado em unidade, é demonstrado em quando nós não queremos, quando nós não agimos por partidarismo, quando nós não agimos para que nós próprios recebamos glória, que Paulo chama de vanglória, mas quando nós agimos por humildade. E essa humildade, o apóstolo Paulo vai colocar não apenas como o exemplo maior, mas como a fonte onde nós vamos buscar toda a humildade. Quem é? A pessoa do nosso bendito, soberano, rei, profeta, sacerdote, Jesus Cristo. É a partir do versículo 5, vocês lembram, que Paulo diz que nós temos que ter em nós a mesma atitude ou o mesmo sentimento que houve também, verso 5, que houve também em Cristo Jesus. Cristo é o nosso espelho, mas muito mais do que o nosso espelho, Cristo é a fonte que nós precisamos para viver essa vida de humildade, essa vida de união na igreja. E o apóstolo Paulo fala aqui de dois momentos da vida de Cristo, e nesses dois momentos Paulo está dizendo: Cristo não pensou em si mesmo, mas ele sempre agiu pensando nas outras pessoas. E Paulo diz que no momento nos anos do seu estado de humilhação, Cristo não levou em consideração, ou em outras palavras, não julgou como usurpação, ou não julgou isso como sendo um direito para se aproveitar disso. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes desceu da sua glória, se tornou servo como eu e como você somos servos. Depois o apóstolo Paulo vai falar a respeito do estado de exaltação de Cristo. E nesse estado de exaltação, Cristo foi ressuscitado, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele está lá agindo em seu próprio favor? Não, Ele está agindo em favor da sua igreja, onde Ele está intercedendo por cada um de nós. Atente, por favor, irmãos, porque agora nós vamos passar para os versos 12 e 13, e são só nesses dois versos que nós vamos ficar hoje, que o tom da carta do apóstolo Paulo, ele é um tom claramente pastoral. E mesmo falando em tons claramente pastorais, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, e eu quero que você atente para isso em todos os sermões, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a fonte, os recursos, o tesouro que nós temos para viver essa vida cristã não pode ser outro senão a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Atente o que eu estou dizendo a você, por favor.
Eu estou dizendo que para vivermos a vida cristã, embora nós tenhamos métodos e sistemas, e isso é bom em algum aspecto, desde que não atrapalhe a nossa visão de quem é Cristo Jesus, a única forma de nós vivermos a vida cristã adequadamente é estarmos em uma pessoa, não em um método, não em um sistema, não em uma placa denominacional, embora tudo isso tenha a sua relevância e a sua importância, mas é numa pessoa que nós temos que nos firmar, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o que Paulo diz nesse verso 12, que nós vamos ver, ele diz que a igreja, essa é a primeira verdade, e eu quero que você atente para isso, a igreja não depende de homens. Essa é a primeira verdade. Olhe comigo o verso 12 e eu quero que você atente para isso. Paulo elogia aquela igreja ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo também diz que a igreja não pode depender de homens. Por mais úteis, e eu vou falar isso na minha aplicação, quero que você esteja atento também, porque geralmente eu faço as aplicações no final. Hoje eu vou fazer a aplicação a cada ponto, apenas para medir como isso cai, se isso cai melhor na mente de vocês. Atento, primeiro leia comigo o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, porém muito mais agora, não só na minha presença, desculpem, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Atente aqui, olhe aqui para mim, por favor. Qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto? O apóstolo Paulo, ele elogia aquela igreja, porque aquela igreja é uma igreja que sempre obedeceu, nós vamos chegar lá, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo demonstra o seu amor pastoral pelaquela igreja. E também, perceba quanta coisa nós temos num só versículo, o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos que aqueles irmãos não devem depender dele para o progresso da sua vida cristã. Vamos por parte. Primeiro, o tom pastoral de Paulo. Como é que Paulo chama aqueles irmãos? Não é a primeira vez que ele faz isso, mas olhe comigo o verso 12, como é que Paulo chama aqueles irmãos? Assim, pois, veja que ele está ligando com o que ele disse a respeito de Jesus, que Jesus foi humilde em todo o tempo. Ele diz, assim, pois, como é que ele chama aquela igreja? Assim, pois, amados meus, atente, o apóstolo Paulo ama profundamente aquela igreja. E ele chama aquela igreja, ele diz àquela igreja que aqueles irmãos são amados do apóstolo Paulo e que ele tem esse contato, essa conexão com eles a ponto de poder chamá-los de amado. Mas aqui há algo também importante. Paulo diz, olha o elogio do apóstolo Paulo, ele diz, verso 12, como sempre obedeceste, ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Paulo diz, irmãos, esse cachorro está me atrapalhando, alguém deu um chute, quero dizer... O que Paulo diz aqui, ele diz àquela igreja que aquela igreja é amada por Deus, e ele faz um elogio grande àquela igreja. Qual é o elogio? Ele diz, vocês sempre foram atentos, vocês sempre obedeceram. Agora presta atenção, Paulo não diz, vocês sempre me obedeceram. Paulo simples e puramente diz, olha o versículo 12, sempre obedeceste. Obedeceste a quem? A Paulo? Não, obedeceram ao evangelho, as instruções que o apóstolo Paulo, como apóstolo, como pregador do evangelho, ofereceu àquela igreja. E Paulo diz, não só na minha presença, tem crentes que são crentes do pastor, né? De vez em quando minha esposa diz assim, olha, na quinta-feira só foram os crentes em Cristo, os crentes do pastor não foram, na terça-feira os crentes do pastor não foram não, o pastor sai de férias, o povo sai de férias também junto com o pastor. Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu não sou essencial na vida de vocês. É isso mesmo que você está ouvindo, olha aqui para mim, por favor.
O apóstolo Paulo elogia aquela igreja, diz: vocês sempre obedeceram. Obedeceram ao quê? Ao evangelho de Cristo. Obedeceram às instruções de Paulo. Mas Paulo diz àqueles irmãos: para desenvolver a salvação de vocês, para continuar, e eu falo já sobre isso, para continuar crescendo na fé, vocês não precisam nem que eu esteja presente, nem que eu esteja ausente. Não me interessa se eu estou aí junto com vocês ou se eu estou longe de vocês. Certamente aqueles irmãos que amavam também o apóstolo Paulo estavam também se perguntando se Paulo iria ser solto ou não. Talvez aqueles irmãos estivessem lá preocupados se o apóstolo Paulo voltaria para a igreja para dar informações àqueles irmãos. Mas o que acontece é que Paulo diz: irmãos, vocês sempre batalharam, mas vocês não podem se apoiar em mim. Vocês não podem pensar que o fato de eu não estar presente vai trazer algum tipo de condição ruim na espiritualidade de vocês. Eu posso estar ausente ou estar presente, e o que vocês devem fazer é seguir o evangelho de Cristo. Seja eu pregando, seja outra pessoa pregando, esteja eu presente, esteja eu ausente, vocês devem desenvolver a salvação de vocês. Ora, irmãos, e atente para isso: amar um pastor, amar o pregador do evangelho, ele é algo bonito, é algo amável, é algo que nós pastores e pregadores que nós precisamos do amor das pessoas a quem que Deus nos deu autoridade sobre elas, ou sobre quem Deus coloca a essas pessoas submissas a nós. Mas embora essa atitude que Paulo está apontando aqui seja uma atitude bonita, seja uma atitude apreciável e bela, como diz o escritor chamado William Hendrickson, ela não é saudável. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês não devem depender de mim para desenvolver a salvação de vocês. Assim como vocês sempre obedeceram ao evangelho, a Cristo Jesus, tanto na minha presença, como onde? Como em que situação? Na minha ausência, continuem desenvolvendo a salvação de vocês. Se vocês olharem o verso 27 e o verso 12, que nós acabamos de ler, do capítulo 2, vocês vão perceber que Paulo fala sobre essa presença e essa ausência dele. Verso 27, leia comigo de novo. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Para quê? Perceba: ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé evangélica. Agora leia comigo o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, percebe a semelhança, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Olha aqui para mim, por favor, irmãos. Eu tenho quase 20 anos de ministério e de vez em quando ouço pessoas dizerem que a santificação deles não progridem porque o pastor, o presbítero, o pastor de não sei quantos anos atrás, alguma coisa que aconteceu há não sei quantos anos atrás. Paulo disse: irmãos, vocês sempre obedeceram ao evangelho, eu estando presente ou eu estando ausente. O que é que Paulo compreende aqui? Paulo compreende que a presença dele é essencial ou não essencial? Paulo compreende que a presença dele não é essencial. Paulo compreende que o processo de santificação que acontece na sua vida individualmente, mas vocês vão ver que Paulo fala em pluralidade aqui, na vossa salvação com tremor e temor, essa santificação que acontece na igreja, ela não é uma proposta humana, ela não é uma ideia humana, ela não é um sistema elaborado de seres humanos sobre a igreja, mas ela é algo que Deus faz no coração da igreja, como ele vai dizer no verso 13, que Deus é quem efetua em vós, vamos chegar lá, tanto o querer como o
realizar. Paulo entende, depois de elogiar aqueles irmãos, que esse processo de santificação está além das pessoas que passam naquela igreja. Está além disso, e Paulo aponta para o Senhor. Então ouçam aqui, irmãos, por favor. E essa é a minha primeira aplicação. Os pastores e pregadores que passam aqui por essa igreja, e vocês sabem, no próximo ano nós vamos ter eleição para pastor, para presbítero. Não me lembro se teremos eleição para diáconos, mas com certeza até outubro teremos no próximo ano eleição para pastor e presbítero. A primeira coisa que eu quero que você lembre é: os pregadores, e incluo pastores, presbíteros, outros pastores que vêm aqui, eles precisam ser vistos como úteis e valiosos. A Bíblia nos diz que nós devemos obedecer aos nossos guias espirituais, e não há coisa mais satisfatória para um pastor do que pregar o Evangelho e perceber que o Evangelho que ele está pregando, ele está sendo instrumento na mudança, na vida, na dinâmica de mudança na vida das pessoas. Mas o que Paulo diz é: os pregadores e pastores, eles são úteis, eles são valiosos, eles são instrumentos da parte de Deus para a transformação. Mas é importante também, irmãos, que uma igreja que perceba se os seus pregadores, eles pregam realmente o Evangelho. E é importante ainda mais que nós louvemos a Deus se temos na nossa igreja pregadores, e a palavra que eu quero usar é essa mesmo, pregadores no plural, não me interessando se é o pastor que prega, são presbíteros, ou se é um missionário, ou quem quer que seja, que levem as pessoas a Cristo, que conduzam nas suas pregações as pessoas à pessoa do Salvador Jesus Cristo. Tem muito valor e muita utilidade, e a igreja deve louvar a Deus por isso e orar a Deus nesse sentido também, de que os pregadores, eles preguem todo o conselho de Deus e apontem para a pessoa do Salvador Jesus Cristo, como Paulo nos diz em Atos capítulo 20. É sempre danoso, irmãos, sempre danoso quando os pregadores esquecem de apontar para Cristo. Sempre danoso quando alguém se posiciona e prega uma doutrina que é contrária às Escrituras, e mortalmente danoso quando vocês vão para casa sem entender a supremacia, a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um lado, porém existe o outro lado, que eu quero que vocês também percebam o que eu estou dizendo. Mesmo quando uma igreja passa tempos maravilhosos com um pastor, e eu tenho passado tempos maravilhosos aqui nesses 14 anos, mesmo que a igreja passe por momentos de muito crescimento com um pastor, quem quer que seja, mesmo amando esses pastores e mesmo obedecendo esses pastores, e repito, isso é algo valioso para quem é pastor. Nenhum pastor, você deve lembrar, nenhum homem é essencial no processo de santificação da igreja minha e sua. Se todos os pastores do mundo, ou se todos os pastores do estado de Sergipe fossem presos, aprisionados, fossem assassinados por perseguição religiosa, se todos os pastores do mundo tivessem problemas de ordem moral e caíssem, ainda assim, Paulo está dizendo, Deus continuaria o processo de santificação que ele começou na sua vida. Capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, o que é que ele há de fazer? Há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo diz, sabe o que é essencial na igreja? Isso sem tirar a autoridade, a utilidade, o valor dos pastores, dos pregadores. Paulo diz, sabe o que é essencial à igreja? O essencial à igreja é que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo está produzindo mudança e santificação na vida dos seus filhos enquanto o Evangelho está sendo pregado, enquanto vocês estão lendo as Escrituras em casa, enquanto vocês estão buscando a Deus em oração, Deus está transformando a vida de vocês.
Ele é essencial. Os homens, por mais importantes que eles sejam, eles são importantes, úteis, valiosos, mas eles não são essenciais. Se eu morrer amanhã, ou se o Senhor levar a mim e a todos os presbíteros, que isso não aconteça, que seja só com os presbíteros, mas se o Senhor nos levar a todos, Deus vai levantar outros homens para conduzir a sua igreja, porque a obra, Paulo diz, é de Deus. Nós somos úteis, valiosos, mas nós não somos essenciais. Por isso Paulo diz: sempre obedecestes, meus amados irmãos, tanto na minha, vamos lá, verso 12, os presbíteros não vão morrer não amanhã, só quando Deus determinar, tanto na minha presença como na minha ausência. A obra de salvação e de santificação é uma obra de Deus, não uma obra humana. Segundo, olhe comigo o texto, e você vai perceber aqui que eu inverto a ordem, mas não o argumento do apóstolo Paulo. Segunda coisa, depois de elogiar aquela igreja e dizer àqueles irmãos filipenses que eles sempre obedecem, o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação, ela é uma iniciativa de Deus. Perceba o que eu estou dizendo a você, eu estou invertendo a ordem dos argumentos de Paulo, mas não o argumento de Paulo. Paulo diz, para a gente entender o que é desenvolver a vossa salvação, Paulo diz, quem é que efetua a salvação? Verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha aqui para mim, porque é quando nós terminamos o verso 12 que diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que a gente começa a ter problema. Muitas e muitas páginas foram escritas há muitos e muitos séculos a respeito, principalmente desse final do versículo 12. Algumas pessoas entendem que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós somos responsáveis pela nossa salvação, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, trabalhem pela sua salvação, e não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós procuramos o caminho para ser salvos. O apóstolo Paulo está dizendo, não, trabalhe pela salvação, mas ele está dizendo, trabalhe em sua salvação. Trabalhe na salvação que Deus já deu a você. Nós vamos chegar lá quando nós voltarmos um pouquinho para o verso 12. Mas Paulo diz, de quem é a iniciativa da salvação? É do homem ou é de Deus? E Paulo claramente responde nesse texto, a salvação não é uma iniciativa humana, a salvação é uma iniciativa de Deus. Por quê? Verso 13, porque Deus, e não Paulo, não os homens, não os filipenses, não o pastor José Aristides, nem nenhum dos outros presbíteros, nem qualquer pastor ou presbítero, porque Deus é quem efetua em vós, pluralidade, na igreja, tanto o querer como o realizar. Vejam, irmãos, e eu repito, eu dou graças a Deus por esse texto, porque ele trouxe uma paz muito grande ao meu coração como pastor, e espero eu que traga um conforto e uma paz muito grande ao seu coração também, porque eu sei que eu não sou perfeito, e por mais que eu me esforce, essa obra, a obra da salvação e da santificação, ela passa por mim apenas como um instrumento, mas ela é uma obra, uma iniciativa de Deus no seu coração e no meu coração. E quantas vezes, eu pergunto a vocês, já perguntei em outras ocasiões, vou perguntar de novo, quantos de vocês acham que precisam ler a Bíblia mais? Levante a mão. Baixe. Quantos de vocês acham que precisam orar mais? Levante a mão. Baixem. Quantos de vocês acham que precisam evangelizar mais? Levante a mão. Baixem. Quantos de vocês acham que precisam visitar mais? Levante a mão. Quantos de vocês acham que precisam ter mais hospitalidade na sua casa? Levante a mão. Tudo isso é a obra do Espírito Santo na sua vida. A obra de salvação que Deus efetuou, mudando o seu coração, pegando você quando você estava, capítulo 2 de Efésios, quando você estava
morto nos seus delitos e pecados, quando você andava segundo o curso desse mundo, quando você andava de acordo com as potestades do ar, andava como Satanás queria que você andasse, ou andava, como diz o ditado popular, como o diabo gosta, Deus foi lá e tirou você das trevas e colocou você no reino do Filho do seu amor. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que dar o melhor que nós podemos para que nós sejamos salvos. Paulo está dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Vocês devem dar o melhor de vocês, não para serem salvos, mas vocês devem dar o melhor de vocês. E devem ensinar os seus filhos a dar o melhor de vocês, porque Deus efetuou uma obra que só Ele poderia efetuar na sua vida. Ele efetuou em você tanto o querer como o realizar. Relembrem comigo, capítulo 1, verso 6, é Ele, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Essa verdade de que a salvação é uma iniciativa de Deus, ela permeia todas as Escrituras. Êxodo capítulo 20, 19 e 20 fala sobre isso. Deus deu o mandamento ao povo, não para que o povo obedecesse os mandamentos e fossem salvos, mas para que eles processassem, desenvolvessem a salvação. O Senhor começa dizendo no capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Ele deu os mandamentos, e isso é o meu terceiro e último ponto, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa salvação, procurando obedecê-lo. Mas voltem comigo de novo ao verso 13. Paulo diz, Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa obra. Um dos símbolos de fé, obviamente hoje falam não da nossa igreja, mas das igrejas reformadas, chama-se os cânones de Dort. E os cânones de Dort, porque foi feito numa cidade com esse nome, ele explica o que é que Paulo quer dizer quando diz que Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ouça isso, por favor, ouça com atenção o que os cânones de Dort, nos artigos 12 e 13, mencionam. Ele diz, os cânones dizem, Deus infunde em nós novas qualidades na vontade e faz com que essa vontade, a minha e a sua, que em outro tempo era morta, se torne viva ou reviva. Sendo ela, diz os cânones de Dort, a nossa vontade antes, sendo ela má, desobediente e rebelde, Deus torna a nossa vontade boa, obediente e maleável. É Ele quem nos move, diz os cânones de Dort, é o Senhor quem nos move e nos fortalece de tal maneira que essa vontade, que antes era morta, se torne como uma boa árvore, produzindo bons frutos e boas ações. É Deus quem move você a fazer o que você precisa fazer. Ele não só lhe dá a salvação, como Ele move você em direção ao desenvolvimento dessa salvação. E o cânone de Dort termina dizendo assim, a vontade assim renovada, não só é movida por Deus, mas ela é influenciada por Deus. Em decorrência dessa influência, a nossa vontade de obedecer a Deus se torna cada vez mais ativa. A nossa salvação é obra de Deus, iniciativa de Deus, assim também como ela como a nossa santificação também é uma iniciativa de Deus. E Paulo termina dizendo, verso 13, segundo a sua boa vontade. Eu acho que não há nada que nos conforte mais do que isso. Se nós fôssemos deixados simples e puramente à nossa própria vontade, e se Deus não transformasse a nossa vontade, se Deus não mudasse o nosso coração, não seria possível a santificação. Não seria possível vivermos uma vida de santidade na presença dEle. A salvação não é iniciativa nossa. Agora, terceiro e último, volte comigo ao verso 12. Você vai perceber que, embora a salvação seja uma iniciativa de Deus, o Senhor diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Isso está no final do verso 12, desenvolvei a vossa salvação com
temor e tremor. Olhem aqui para mim, para nós fazermos uma diferença aqui. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra salvação, ele não está falando daquele primeiro ato em que Deus nos regenera, muda a nossa mente e nos faz ver a vida pecaminosa que nós estávamos usando. Na palavra salvação você tem uma série de elementos que são incluídos, e o apóstolo Paulo aqui está falando a respeito do processo de santificação. Nesse processo de santificação, eu e você, atente para o que eu estou dizendo, nós trabalhamos. E como nós trabalhamos? Paulo diz que nós desenvolvemos a nossa salvação. O Senhor me chamou a servi-lo em 1987, dia 3 de abril de 1988, quando alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, eu fui batizado e professei a minha fé naquele nosso templo lá embaixo, no antigo templo da igreja. 3 de abril de 1988, eu tenho uma lembrança disso, anotei em vários lugares para nunca me esquecer disso. Imaginem vocês, se eu fosse o mesmo crente que eu era hoje, fosse o mesmo crente que eu era em 1988. Alguma coisa estava errada ou não? Por que estava errada? Porque o processo de santificação é um processo em que eu e você também trabalhamos. O Senhor nos dá a salvação e Ele nos dá as ferramentas que nós precisamos para nos tornar um cristão cada vez mais comprometido, mais sério com Ele. Paulo usa a palavra aqui, a palavra desenvolver. Paulo usa aqui no sentido de que esse esforço nosso é um esforço extremo em nos santificarmos. É um esforço extremo respondendo àquilo que o Senhor nos manda fazer. E quando vocês levantam a mão, quando eu pergunto a vocês, se vocês entendem que deve ler a Bíblia mais, essa vontade sua, conforme nós vimos nos cânones de Dort, ela é transformada e apontada para a direção certa por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo Espírito Santo que habita em você, pelo Espírito Santo que habita na igreja, para que nós avancemos no sentido de nos tornarmos cada vez mais conhecedores de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós temos uma parte nesse trabalho de santificação, no sentido de que nós temos que lutar grandemente contra 3 inimigos que nós temos: o mundo, não o mundo, as pessoas, mas esse mundo que diz que nós devemos sonegar impostos, se pecar contra Deus e fazer sexo fora do casamento e todas essas coisas. O mundo, a nossa própria carne e também o nosso arqui-inimigo, que é, vocês sabem, o diabo. Como é que nós desenvolvemos isso? Como é que nós desenvolvemos a nossa santificação? Olhem comigo o verso 12 e digam: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui Paulo não está falando de medo, aqui Paulo está falando de reverência. Aqui Paulo está falando que você deve ir às Escrituras, não porque você tem um planejamento anual para fazê-lo, para ler as Escrituras todas, mas você deve abrir as Escrituras e deve entender que nas Escrituras o Senhor está falando com você. Pela palavra e pelo Espírito, Deus está procurando transformar a sua vida. Desenvolver a salvação aqui significa seguir o exemplo de Cristo, que está nos versos 5 a 11. O que é isso? Assim como Paulo diz, Cristo se submeteu à vontade de Deus. E Ele foi obediente, completem, até a morte e morte de cruz. Você deve crescer em santidade, ou você está crescendo em santidade, irmão, irmã, quando você tem a humildade de Cristo, quando você se submete à vontade de Deus, num serviço abnegado ao Senhor, numa missão sacrificial de fazer a vontade de Deus. E se você não tem essa vontade, desculpe, você precisa começar a pensar se você é ou não um verdadeiro cristão. Se você não tem essa vontade de desenvolver a sua salvação, você precisa perguntar a você mesmo se de fato você é um cristão. E atente para isso, por favor, porque eu quero
aplicar isso aqui. Já ficou bem claro para nós que nós não nos fazemos cristãos. Não sou eu que me faço cristão. A salvação é uma iniciativa de Deus. Jonas diz isso no capítulo 2 do seu livro, verso 10. Todas as escrituras dizem isso. A salvação pertence ao Senhor. Mas quando nós somos salvos e somos transformados, a obra de Deus ainda não terminou. Ela continua. Continua enquanto nós estamos vivendo aqui uns com os outros. E já deve ter ficado claro para você também, eu espero que isso tenha ficado claro para você, que esse processo de santificação exige, atente para a palavra que eu estou dizendo, exige esforço extremo da sua parte e da minha parte. Eu devo me esforçar, é o que Paulo está dizendo, com todo o vigor, com toda a minha energia, com toda a minha força para desenvolver a salvação que o Senhor me deu. Depois de me tirar da morte espiritual, o Senhor quer e Ele opera em mim, em você, no meu e no seu interior, pela palavra e pelo Espírito, para que nós possamos ser controlados por Deus. Não durma, acorde. Durma depois. Vai dormir tarde, chega aqui na escola dominical, quer dormir? Não. Ouça a palavra de Deus. Não durma. Acorde. Ouça aquilo que o Senhor tem para dizer. E eu quero, irmãos, me demorar um pouquinho aqui. E eu quero que vocês me ouçam. Mais ainda, eu quero que vocês me suportem nisso que eu preciso dizer a vocês. Se eu tenho ao Senhor como meu soberano, se eu tenho ao Senhor como o meu rei, se eu o amo porque Ele me tirou das trevas, o desenvolvimento da minha salvação pode ser um sacrifício, e às vezes é um sacrifício, mas não vai ser um sacrifício que eu faço de cara feia. Não é um sacrifício como os nossos filhos, de você dizer assim, vá lavar os pratos e enxugá-los, e os nossos filhos vão, mas vão de cara amarrada. Não. É um sacrifício em que nós vamos fazê-lo, e vamos fazê-lo porque o Senhor está pedindo que nós o façamos. Eu devo pensar que, como cristão, em vista do que Deus fez por mim, desenvolver a minha salvação é a coisa mais agradável que eu poderia pensar em toda a minha vida. A coisa mais agradável, mais amável que eu posso fazer, porque o Senhor me libertou das trevas, é simples e puramente desenvolver a minha salvação. Aqui passa por 2 ou 3 aspectos, e eu chamo sua atenção de novo. Primeiro aspecto, e repito, não existe segredo, é ler as Escrituras. No próximo ano, irmãos, no próximo ano, é meu desejo reunir a liderança da igreja, incluindo sociedades internas, para nós começarmos a fazer visitas, para lermos a Bíblia com pessoas que chegam na igreja. A gente chama isso de discipulado. Estabelecer ali um tempo de 3 meses, pegar pessoas que não conseguem ler as Escrituras sozinha, e alguém lá, uma vez por semana, 2, 3 pessoas, ir lá na casa dessa pessoa, fazer um cronograma e ler as Escrituras com ela, e explicar ali 20, 30 minutos com cada pessoa. Esse processo de santificação inclui, e principalmente inclui, o conhecimento das Escrituras. Sem conhecermos as Escrituras, sem conhecermos quem é Deus e todo o processo que Deus estabeleceu no nosso coração, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa salvação, como o apóstolo Paulo diz. Se você lê a Bíblia uma vez por semana, eu quero dizer, abrir a Bíblia no domingo, aqui na igreja, e você não abre mais a Bíblia durante a semana, porque você é uma pessoa ocupadíssima, mentira. Você não vai desenvolver a sua salvação. A sua salvação, a sua santificação, melhor dizendo, para não confundir, ela passa pelo processo de ler as Escrituras todos os dias. O salmista diz, onde é que ele encontra prazer? Salmo 119, ele diz, eu encontro prazer em meditar nas tuas Escrituras todo dia. Salmo 1, o salmista diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho. Qual é o prazer dele? Resumindo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de semana em semana, uma vez por mês.
Não, na lei do Senhor. Esse é o prazer de desenvolver a santificação. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, no conhecimento de Deus que vem das Escrituras, ele medita de dia e de noite. Aí as pessoas dizem assim: eu sou um crente fraco. É um crente fraco porque não lê as Escrituras. Se você lê as Escrituras todos os dias e desenvolver a sua salvação, nunca você será um crente fraco. Nunca, jamais. E digo mais ainda, irmãos, muitos dos nossos problemas domésticos, muitos dos problemas que nós temos com esposa, com marido, com filhos, parte do princípio de que nós não lemos as Escrituras diariamente para crescer, para amadurecer. Por favor, me suportem por hoje, por favor, irmãos. A ideia de que nós somos pessoas que vêm à igreja, abrem as Escrituras e dizem: oh, que sermão maravilhoso, não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente vir na igreja no domingo de manhã e de noite, na terça, ouvir uma palavra e não ler as Escrituras em casa. Você não está desenvolvendo a sua santificação se você não ler as Escrituras todos os dias. Além disso, tem a questão da oração. De novo, vou dizer isso e quero enfatizar isso, com a força que eu tenho pedido ao Senhor para falar isso, sem medo, sem receio, mas com a autoridade de quem está pregando a palavra de Deus. Nossos problemas estão, em geral, também ligados à falta de Escrituras, à falta de conhecimento das Escrituras e ligado também à falta de oração. Ora, o que é a oração? Oração é quando eu me coloco diante de Deus, reconheço que sou fraco, reconheço que sou frágil, reconheço que apesar de todo o conhecimento bíblico que eu tenho, eu ainda preciso da ação do Espírito, me direcionando, me guiando nas decisões que eu tomo, nas brigas que eu compro, nas decisões que eu estou tomando no meu dia a dia, uma palavra em que eu me ajoelho de Deus e digo: Senhor, me direcione, me guie, me mostre o caminho, eu estou perdido aqui, eu sou fraco ali. Se não houver, irmãos, a oração, isso é um sintoma claro de que nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação. Sabe qual é um sintoma claro? É o fato de que os nossos cultos de oração não são bem frequentados. Esse é um sintoma. Obviamente não é uma síndrome, que seria vários fatores, mas esse é um sintoma nessa síndrome toda da falta de desenvolvimento da nossa salvação, é quando nós fugimos do culto de oração. Se você não quer orar em voz alta, avise ao líder, alguém que está liderando aqui. Tem certas pessoas que eu nem peço para orar porque eu sei que vai ter problema. Mas se você não vir ao culto de oração, não ter a disposição de orar em casa, não estou só falando do culto aqui, não ter a disposição de orar em casa, não ter a disposição de buscar o direcionamento de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, é falta de desenvolvimento da nossa vida, da nossa santificação. É por isso que nós temos tantos problemas nos nossos lares e temos problemas nas igrejas, porque as pessoas, nós cristãos, estamos sendo guiados pelos nossos próprios desejos, estamos sempre sendo guiados pelo que nós queremos e deixamos de ser guiados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, não desenvolvendo adequadamente a nossa santificação. Sabe qual é a realidade, irmãos? A realidade é que muitos de nós não temos uma vida séria diante de Deus. Essa é a realidade. A realidade, meus irmãos, é que nós somos negligentes com relação àquilo que nós somos chamados a fazer. Pensamos que a vida cristã se resume a vir à igreja na terça, no domingo e até no culto de oração, e a vida cristã se resume a isso. E não amadurecemos, não crescemos, porque não há leitura diária das Escrituras. Não há oração diária nas nossas casas. Agora,
Me suportem, por favor. Por favor, me suportem por hoje. Paulo diz que esse desenvolvimento aqui, esse desenvolver a salvação, não é apenas algo pessoal. É algo que Paulo diz que é comunitário. Paulo diz que é coletivo. Por isso ele diz: desenvolvei. Final do verso 12. Ele está falando a todo mundo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse desenvolvimento, irmãos, apontado por Paulo, esse é um desenvolvimento que acontece na vida de comunidade. Lembrem de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Paulo diz que quando nós nos juntamos, atente, capítulo 4 de Efésios, quando nós nos juntamos e cada um exerce o seu dom, o que é que acontece? Capítulo 4, se você quer abrir, Paulo diz que Deus deu à igreja apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Deus deu a cada um o seu dom, para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, para que nós cheguemos todos, não apenas alguns, mas cheguemos todos a quê? A perfeita varonilidade do Filho de Deus. Ora, irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando cada um de nós executa o dom que Deus deu a nós, o que é que nós estamos fazendo? Voltem para o verso 12, estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. A igreja atentem, irmãos, por favor. A igreja habitada pelo Espírito de Deus, como ela o é, nessa mistura que só Deus pode fazer de dons e pessoas diferentes, de vários lugares, ela pode desenvolver a sua salvação. Mas esse tem um aspecto, repito, corporativo. Ele tem um aspecto comunitário. Ele não é apenas pessoal. E vou citar algumas coisas aqui. Eu tenho, nessa época de pandemia, algumas críticas me têm chegado. Eu recebo as críticas quando elas são construtivas. Eu ouço, me ajoelho, oro e peço a Deus para melhorar. Quando elas são destrutivas, ela entra aqui, bate num sistemazinho que eu tenho aqui e volta. Ela não entra no ouvido e sai no outro. Ela bate num sistemazinho que eu tenho aqui antes de chegar no meu cérebro e volta. Porque eu não levo em consideração, sinceramente. Não levo. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, pensem comigo em questão de visitação. Quantos de vocês saem para visitar uns aos outros? Com exceção da liderança da SAF e de outras sociedades internas. Liderança da SAF, liderança da mocidade, os diáconos fazem as suas visitas. Mas você, em questão de visitação, de dizer assim, ó, Dona Maria é uma mulher que vive sozinha. Sabe o que é que eu vou fazer? Hoje à tarde eu vou exercer o dom que Deus me deu. Eu vou na casa de Dona Maria, vou me sentar com ela, vou ler 2 capítulos das Escrituras com ela, vou orar com ela e vou para minha casa. Quantos de vocês fazem isso? Levante a mão. Como é que nós podemos desenvolver a salvação sem esse apoio comunitário? Como nós podemos desenvolver a salvação se nós estamos pensando que a única pessoa que é responsável pelas visitas na igreja é o pastor? Pensem comigo em termos de visitação. Senhoras que não têm capacidade de ler as Escrituras sozinhas, pessoas que precisam ouvir o Evangelho porque não são crentes, na nossa rua, em vários outros lugares, pessoas que precisam de treinamento, porque já tem, digamos, um nível de conhecimento bíblico bom. Que tal você parar de pensar em você mesmo? Que tal eu parar de pensar em mim mesmo e começar a pensar em outras pessoas que necessitam mais do que você necessita de uma visita? Que tal se nós sairmos de nós mesmos
e começarmos a pensar no desenvolvimento da nossa salvação em termos comunitários, em que um jovem senta-se com outro jovem mais fraco na fé, lê as escrituras com ele, ao invés de se reunir para ficar falando da vida dos outros. Que tal, irmãos, se todos nós procurássemos visitar uns aos outros e lêssemos as escrituras e tomássemos uma refeição juntas, e não só o pastor tivesse que fazer isso como responsabilidade? Nós seríamos outros, não é verdade? A igreja seria outra, mais pessoas cresceriam. Ah, você não tem tempo? Não, tem. Você tem tempo, e muito. Só não usa esse tempo para essas coisas. Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos pensar em recursos humanos. Às vezes tem época do ano aí que nós nos reunimos e ficamos correndo atrás de professores para a escola bíblica dominical. A gente quase tem que pegar a pessoa, chacoalhar a pessoa, dar uma gravata nela e colocar ela dentro da sala de aula e fechar a porta para que ela possa dar aula, porque algumas pessoas já estão há 10 anos dando a aula na escola dominical, e tem gente preparada que pode dar, mas não quer contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. Não quer. Não é porque não pode, é porque não quer dar a sua contribuição. Prefere ficar sentado no banco, ouvindo as coisas, e não contribui com o desenvolvimento da igreja. Desenvolver a vossa salvação é um aspecto, irmãos, comunitário, de cuidados com a igreja, de hospitalidade, de exercer liderança. Todas essas coisas são muitíssimo importantes. Vamos pensar nos recursos financeiros. Vamos pensar em missões. Os recursos que você dá ou que você deixa de dar, eles são enviar. As pessoas pensam que o pastor, se elas derem mais dinheiro, o pastor vai ganhar mais. Deixa eu só explicar a você, para ficar claro para você. O meu salário é fixo. A igreja pode arrecadar no mês 20 mil e no outro mês arrecadar 50 mil. O meu salário não vai aumentar porque a igreja arrecadou 50 mil, não. O meu salário é fixo. E nós usamos o dinheiro da igreja para várias coisas. Usamos o dinheiro da igreja para sustentar missionários, para mandar dinheiro para a África, para fazer ação social. Nós usamos o dinheiro da igreja para abençoar irmãos que de repente tiveram problemas lá com suas contas de água, de energia, não porque eles quiseram, mas porque isso lhe foi imposto. Nós usamos esse dinheiro para fazer missões, nós usamos esse dinheiro para plantar igreja, nós usamos esse dinheiro para mandar para o presbitério pagar a igreja. E quando você não dá o seu dízimo e a sua oferta, eu sei, a gente não fala sobre isso, você está impedindo em algum sentido o avanço do reino de Deus. Porque quando nós temos recursos, nós podemos plantar mais igrejas, podemos enviar mais dinheiro para missões. Pense, quem que pagou esses ar-condicionados que nós temos? Foram vocês. Foi o Senhor quem nos mandou esse dinheiro por intermédio de vocês. O Senhor não vai fazer isso nessa época de política, vamos pedir alguma coisa. Não! O Senhor nos manda os recursos com dinheiro que está no meu bolso e com dinheiro que está no seu bolso. Não com dinheiro que vem de político, de Estado, do que quer que seja. E aqui nós podemos dizer, não tem dinheiro de político nenhum aqui. Não no meu tempo. O dinheiro que vem, o Senhor quem nos manda por intermédio de quem? Da igreja. E isso tem a ver com o desenvolvimento da salvação. Como é que nós vamos gastar dinheiro com evangelismo? Como é que nós vamos gastar dinheiro com plantação de igreja se nós não tivermos? Isso também tem a ver com o desenvolvimento da salvação. Você se desapega de certas coisas. E a oração, irmãos? Nada na igreja acontece sem a oração. Nada acontece sem a oração. E eu rogo a Deus, irmãos, e concluo. Rogo a Deus, o nosso Senhor, que Ele nos desperte a oração, para que nós vejamos coisas extraordinárias na nossa igreja. E por coisas extraordinárias eu quero dizer conversões, santificação, e quem sabe, se o Senhor quiser fazer milagres. Mas a necessidade maior do ser humano é a da conversão,
é a de conhecer o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós orarmos, e quando nós fizermos todas essas coisas, com toda certeza o Senhor vai nos visitar com poder, e nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e temor. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nos lembre das verdades que foram ditas aqui nessa manhã. Lembre a nós que somos membros da igreja do Senhor, que a nossa salvação é uma obra tua. E que, embora homens sejam amados, passem e saiam da igreja, o Senhor nos chama à santificação e o Senhor está operando a santificação em nosso coração. Obrigado, Senhor Deus. Nos lembre também que os pregadores são úteis, são valiosos, devem ser amados pela igreja, mas eles também não são essenciais. E por fim, Senhor Deus, nos lembre de colocar todo o nosso esforço, toda a nossa energia no desenvolvimento da nossa salvação e em todos esses aspectos que colocamos aqui. Conhecimento das Escrituras, oração, cuidado com os idosos, com os pobres, cuidado com a vida espiritual das outras pessoas, leitura das Escrituras com outros irmãos, os recursos humanos que nós precisamos, recursos financeiros também que nós precisamos, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos suprido, ó Deus, de uma forma maravilhosa, que nós temos tido recursos para fazer algumas poucas coisas, como sustentar missionários, mandar recursos para missionários e pastores. Nós louvamos o teu nome, mas o Senhor sabe que nós somos capazes de muito mais do que isso. E que o Senhor, ó Pai, lide com o nosso coração rebelde, lide com o nosso coração que não procura algumas vezes desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude em todos esses aspectos que nós já citamos. Pedimos também ao Senhor que nos ajude a tomar a ceia do Senhor agora, depois de palavras tão firmes que veio das tuas próprias Escrituras, palavras tão fortes. Ajude-nos a tomar a ceia do Senhor e sermos fortalecidos para fazermos todas essas coisas que não somos suficientes para fazê-las sem o Senhor, sem o Teu Espírito atuando em nós. É o que nós oramos, Senhor, o que nós te rogamos, em nome do nosso Salvador Jesus. Pedimos que o Senhor tire os elementos da ceia do uso comum para o uso sagrado, nos fortalecendo assim, em nome de Jesus. Amém.